Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. A gente vai estudar agora a Baixa Idade Média, focando principalmente na definição das cruzadas, o que foi as cruzadas e, mais do que isso, nas consequências das cruzadas, que é o que mais cai no vestibular. Você deve estar se perguntando por que Baixa Idade Média? Lembra que a gente estudou a Alta Idade Média com o apogeu do feudalismo, e naquele apogeu do feudalismo, no auge do feudalismo, o comércio estava muito em baixa na Europa Ocidental. Lembram-se disso? E a feudalização, a ruralização da Europa Ocidental estava em alta no auge do feudalismo. Aqui na Baixa Idade Média, entre 1000 e 1200 depois de Cristo, a gente vai ver que o processo de ruralização, feudalização da Europa Ocidental vai entrar em decadência, muito explicado por causa das cruzadas, tá bom? Então, na Baixa Idade Média, a gente tem o que? O resplandecer do comércio, o renascimento do comércio e o renascimento das cidades e o fim da ruralização da Europa, tá bom? Didaticamente é isso. Gente, aqui ó, uma foto dos cavaleiros cruzados. Aqui um mapa didático das cruzadas, foram 8 cruzadas as que mais caem no vestibular. E aqui outro mapa das cruzadas, tá bom? Então vamos começar. Vamos definir primeiramente o que é cruzadas. Já caiu na Unesp, segunda fase, defina cruzadas. Então a gente vai definir. São expedições de caráter religioso e militar, com o intuito de conquistar a Terra Santa, Jerusalém, que estava sob domínio islâmico ou muçulmano, tá bom? Então são expedições de caráter religioso e militar para chegar até a Terra Santa. Giga, não entendi nada. São expedições de caráter religioso e militar que visavam chegar até onde? Até a Terra Santa, aqui ó, Jerusalém, aqui embaixo. Então saíam desde aqui da Europa Ocidental em direção à Terra Santa. Ficou didático? Deu para entender bem isso? Tá bom? Muito obrigado. E também, além de ser expedições religiosas e militares para chegar à Terra Santa, Jerusalém, também pode ser visto como um contra-ataque frente ao avanço islâmico na época em questão. A gente tem que lembrar da invasão dos mouros na Península Ibérica. E quem são os mouros? São os muçulmanos. Quando eles adentram a Península Ibérica, eles são chamados de mouros, tá bom? As cruzadas são convocadas pelo Papa Urbano em 1095, com o início em 1096 e o fim em 1270. São inúmeras cruzadas, tá bom, gente? São várias cruzadas e a gente vai explicar uma por uma com calma para todo mundo entender, tá bom? Mas, Giga, como que você me explica pessoas sair aqui dessa região e querer ir lá em direção à Terra Santa? Quais são os fatores que levam, por exemplo, os cavaleiros templários sair lá da Europa Ocidental e ir em direção a Jerusalém? Então, beleza, vamos explicar isso. São os fatores das cruzadas. Fatores ou motivações que levaram pessoas a participar dessas cruzadas, tá bom? A busca de terras para se tornar um nobre.
Esses cavaleiros, esses senhores feudais que iam em direção à Terra Santa, a Jerusalém, muitos na verdade, os cavaleiros, eles estavam também na busca de terras para se tornar o quê? Um nobre, tá bom? A gente viu isso muito na Idade Média, que aquele que tem terra, ele tem muito prestígio, muito dinheiro. A terra era sinônimo de ser rico na Idade Média, tá bom? E também, ao longo de todo esse trajeto, um dos fatores também era que até chegar a Jerusalém, a Terra Santa, vários locais eram saqueados, tá bom? Era o furto durante as cruzadas, tá bom? Para furtar as riquezas dos infiéis. Na visão dos cristãos, os infiéis são os muçulmanos. Também, uma das motivações é buscar a absolução dos pecados, uma motivação religiosa. Por mais que a pessoa fosse em direção à Terra Santa, também para buscar a sua absolução dos pecados. A gente tem que pensar que a gente está na Idade Média. A igreja é a principal instituição da Idade Média. Então, retomar a Terra Santa, retomar Jerusalém para o controle dos cristãos, era uma forma de absolver os pecados dos cruzadistas. Os cruzadistas são aqueles que participam das cruzadas, tá bom? A gente também está em um processo de aumento da população europeia. Os feudos não estavam aguentando mais de servos, filhos de servos, não estava aguentando mais. A população começou a crescer. E também, como uma forma de mandar embora esse excedente populacional, essa grande quantidade de pessoas no feudo enchendo o saco lá, eles mandavam esses servos para as cruzadas, como, vocês vão conseguir terras, vocês vão se tornar nobres, mas na verdade era só para eles morrerem, indo em direção a Jerusalém. E era o que acontecia, tá bom? Então mandava esse excedente populacional para as cruzadas, que invariavelmente eles acabavam sendo destruídos ao longo da trajetória, tá bom? Vamos fazer uma questão, acho que é do Enem essa questão, mas é muito boa. O movimento cruzadisco, iniciado no século XI, revelou as tensões sociais próprias ao mundo feudal, que se expressavam em... Pause o vídeo e faça a questão. Estou esperando você pausar. Posso dar a resposta? Isso, letra E. Na ascensão de guerreiros europeus excluídos da herança de terras. Quem que eram esses guerreiros europeus excluídos da herança de terra? Os cavaleiros. A posição de senhores feudais na Terra Santa. Tá bom? O que está dizendo aqui na letra E? Os cavaleiros iam para as cruzadas para conseguir terras para virar um senhor feudal. Tá bom? Obrigado. Vamos voltar. Não apaguei. Deixa eu ver se consigo. Não dá para apagar mais. Então, gente, aqui são cavaleiros templários. Já que são expedições religiosas e militares, aqui está bem didática essa foto. Tá bom? Agora a gente vai falar principalmente das cruzadas em si, propriamente ditas, das características, quem convocavam, tá bom? Mas, Giga, quem que convocavam essas expedições religiosas e militares? O Papa. O Papa convocava as cruzadas. E quem comandava as cruzadas? Os nobres. São expedições religiosas convocadas pelo Papa, expedições religiosas e militares. Quem fazia o trabalho militar? Quem comandava o trabalho militar? Os nobres. A gente viu que os cavaleiros faziam isso naquelas aulas de feudalismo. Se você não está entendendo muito aqui,
é só você voltar nas aulas anteriores, estão todas aqui no canal no YouTube, que vocês vão entender certinho isso, tá bom? Então, quem as comandavam? Os nobres, os senhores feudais, os cavaleiros. E quem convoca a primeira cruzada, que sempre cai no vestibular? O Papa Urbano II, tá bom? Com foco sempre na reconquista da Terra Santa. A primeira cruzada ela é subdividida em 2 cruzadas subsequentes, e que acontecem quase ao mesmo tempo. A cruzada dos mendigos, que eles não estavam preparados e foram derrotados e mortos na Ásia, tá bom? E também as cruzadas dos senhores, tá bom? Que eram uma cruzada majoritariamente formada por nobres, dentre eles senhores feudais, cavaleiros, tá bom? E eles conseguiram chegar até Jerusalém. Eles conseguiram reconquistar a Terra Santa provisoriamente. Eles até criaram o reino de Jerusalém, tá bom? Então, olha o que eu disse, eles conquistaram provisoriamente a Terra Santa, tá bom? E também, junto a isso tudo, junto à primeira cruzada até a 8ª cruzada, tem-se o surgimento das ordens dos cavaleiros. Os cavaleiros templários que fazem a segurança do templo de Jerusalém. Eles criaram essa primeira cruzada, a cruzada dos senhores, eles criaram o reino de Jerusalém, assim como vários outros reinos ao longo de todo o trajeto até Jerusalém. Mas quem fazia a segurança do reino de Jerusalém? Os cavaleiros templários. Giga, quem são os cavaleiros templários? Esses aqui, tá bom? Tinham também os cavaleiros hospitalários, que eram responsáveis para dar assistência médica, assistência de saúde para os cruzadistas. Ao longo desse trajeto enorme até a Terra Santa, muita gente ficava doente. Quem cuidava desse povo doente? Quem prestava a assistência de saúde aos cruzadistas? Os cavaleiros hospitalários, tá bom? E os cavaleiros teutônicos, que eram cavaleiros de origem germânica, tá bom? Então são essas 3 ordens de cavaleiros. Agora a gente vai focar principalmente na 2ª até a 8ª cruzada, tá bom? Nesse mapa aqui, ele reflete todas as cruzadas, desde a 1ª até a 8ª. Vou tentar sintetizar cada uma para vocês. A 2ª cruzada não teve êxito. A 3ª cruzada é a cruzada dos reis, que também não teve êxito. Mas uma das consequências é que eles conseguiram o direito de peregrinação dos cristãos até Jerusalém. Uma coisa é a peregrinação, os cristãos poderem chegar a Jerusalém, a Terra Santa, não reconquistar a Terra Santa, tá bom? A 4ª cruzada foi uma cruzada financiada pelos comerciantes, principalmente de Veneza, e foi uma cruzada para furtar Constantinopla. Giga, mas por que furtar Constantinopla, o Império Romano do Oriente? Onde que está o Império Romano do Oriente mesmo? Aqui, ó. A 4ª cruzada foi em direção a Constantinopla para furtar o Império Romano do Ocidente. Mas por que eles queriam furtar o Império Romano do Ocidente? Porque a religião oficial do Império Romano do Ocidente não era a cristã católica, né? Eles não eram fiéis ao Papa. E quem convoca as cruzadas é o Papa, tá bom? A 5ª cruzada é a cruzada das crianças. Até a 4ª cruzada, nada deu certo de êxito no sentido de reconquistar definitivamente a Terra Santa. Então, eles tiveram a brilhante ideia de mandar as crianças, que são pessoas sem ganâncias e sem cobiça. Porque ao longo de todas essas cruzadas, mais na 4ª cruzada,
muitos dos cruzadistas iam para furtar os muçulmanos, iam para saquear os muçulmanos, os infiéis na visão deles, tá bom? A cruzada das crianças, ela simboliza o contrário disso. Eles pensaram em mandar as crianças, porque elas não têm ganância, não têm cobiça, não vão furtar os muçulmanos ao longo do trajeto e vão reconquistar a Terra Santa. Não deu certo. Mais ou menos 30 mil crianças foram em direção à Terra Santa. Muitas dessas morreram e muitas se tornaram escravas. Então a quinta cruzada não teve êxito. A sexta e a sétima também não teve êxito. Giga, então, êxito no sentido de reconquistar definitivamente a Terra Santa, nenhuma dessas cruzadas aqui teve? Não, nenhuma teve êxito nesse sentido. Por mais que conseguiram chegar até Jerusalém, a conquista definitiva de Jerusalém, nenhuma conseguiu, tá bom? Isso é muito importante para a gente levar para os vestibulares. Mas, Giga, então por que a gente está estudando isso, sendo que não teve êxito? É porque o que mais cai no vestibular são as consequências do movimento cruzadista. As consequências dessas expedições religiosas e militares em direção à Terra Santa, em direção a Jerusalém. Primeiro, o fracasso militar que eu já acabei de falar. Não conquistaram definitivamente a Terra Santa. Mas o que mais cai no vestibular e o que eles mais querem que você saiba do movimento cruzadista é essa consequência aqui. A reabertura do mar Mediterrâneo à navegação e ao comércio. Olha o mar Mediterrâneo aqui sendo reaberto, gente. Olha, na sétima cruzada, por exemplo. Entendeu? Esse mar Mediterrâneo, ele estava sob domínio praticamente islâmico só, se a gente for parar para pensar. A gente tem que parar para pensar também que a Europa, antes disso, estava permeada por invasões bárbaro-germânicas. Não tinha comércio, não tinha por que também ir em direção ao mar Mediterrâneo para comercializar produtos, por exemplo. Tá bom? Então, a gente cai desta forma no vestibular. A reabertura do mar Mediterrâneo à navegação e ao comércio. Antes, exercícios de vestibulares trazem dessa forma. O mar Mediterrâneo é um lago muçulmano e agora ele está aberto à navegação. Se o mar Mediterrâneo está aberto à navegação, a gente tem o renascimento do comércio na Europa Ocidental. A gente também, durante esse renascimento do comércio na Europa Ocidental, em 1500, 1600, tem-se o surgimento do modo de produção capitalista. A gente está quase chegando nele, tá bom? E também o renascimento das cidades, o renascimento urbano, com o ressurgimento das feiras medievais. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, tipo, as cruzadas, elas reabriram essa rota comercial extremamente importante, que é a rota comercial do mar Mediterrâneo, tá bom? Tanto é que a próxima matéria que a gente vai estudar é o renascimento comercial e urbano, tá bom? Portanto, tem-se o ressurgimento das atividades econômicas na Europa Ocidental. Se o comércio está em alta, se tem o ressurgimento das cidades, os feudos vão deixar de existir didaticamente. Então, o processo de ruralização e feudalização da Europa, ele vai diminuindo e diminuindo muito. Tá bom, gente? Então, os feudos praticamente deixam de existir. Né? Os senhores feudais praticamente deixam de existir em um contexto de renascimento comercial e urbano. Tá bom? E isso sintetiza muito o que é a Baixa Idade Média, o baixo período medieval,
é o fim do período medieval. Quando a gente termina a Idade Média, a gente entra na Idade Moderna. Quando a gente começa a Idade Moderna? Com o fim do Império Romano do Oriente, em 1476. Aí se inicia a Idade Moderna. Depois, em 1789, se inicia a Idade Contemporânea, com a Revolução Francesa. A Idade Contemporânea permeia até os dias atuais, tá bom? Então, a idade que a gente está estudando hoje em dia na história, a idade que nós estamos inseridos segundo a historiografia, é a idade contemporânea, tá bom? Não confundam, a gente não está na idade moderna, como várias pessoas dizem. E aqui eu deixei uma questão para vocês, uma questão do Enem sobre as cruzadas, tá bom? Muito obrigado a todos, um beijo.